nasci em São Carlos, São Paulo, uma cidade no interior, mas foi mais ou menos por acaso, assim, meus pais estavam fazendo pós-graduação lá, ficaram mais um ano e depois voltaram para Campo Grande, onde eles já tinham estado há alguns anos também, onde minha irmã já tinha nascido. Fiquei mais um ano lá e finalmente fomos para Santa Maria, que é a cidade da família da minha mãe. E lá foi onde eu cresci, no interior do Rio Grande do Sul. Fiz o colégio e posteriormente a faculdade. Em resumo, a medicina surgiu como opção pelo meu desejo de contribuir na vida das pessoas e me pareceu a forma que eu melhor conseguiria desempenhar essa função. Eu entrei na faculdade com 16 anos, né? E o que eu imaginava, na verdade, quando eu entrei na faculdade era um pouquinho diferente do que eu encontrei. Eu imaginava que a gente ia estudar e deu. E quando eu cheguei na faculdade eu vi que tinham vários outros requisitos que a gente iria precisar desenvolver e que seriam necessários para ser um bom médico. Desde o esforço físico, de longas horas de estudo, de trabalho, o esforço mental, o esforço emocional, às vezes, de algumas situações por que a gente passa, pacientes em estado grave, a gente tendo que passar notícias. Também a empatia, que era uma coisa que não se falava tanto um pouco antes, alguns anos antes de eu entrar na faculdade. Foi muito batido na minha formação o quão empático a gente tem que ser. Entender que o paciente não é uma doença, o paciente é uma pessoa que tem uma doença. E essa doença tem um impacto que às vezes é variável na vida desse doente e que pode ser maior ou menor. Doenças mais graves às vezes podem ter um impacto menor na vida de uma pessoa e às vezes uma doença que a gente considera não tão importante ter um impacto muito significativo para outras pessoas. O tratamento também vai depender muito do estilo de vida, das condições financeiras, econômicas, sociais e mesmo filosóficas, às vezes, de cada paciente. O que eu achava era que eu precisava ser um médico inteligente e competente. No início já da faculdade eu vi que isso era só o primeiro degrau, que a gente precisava ter perseverança, ser paciente também, assim como os nossos pacientes, principalmente a empatia para entender o impacto do problema na vida das pessoas e como planejar o tratamento de forma que seja mais efetivo e factível, um acompanhamento melhor. Então você tem que individualizar muito. A dermatologia sempre me atraiu, realmente por uma questão de insegurança minha. Eu precisava ver, eu queria ver o resultado. Às vezes eu não me sentia satisfeito só de ter um exame na mão dizendo que tinha melhorado. Eu queria ver o que estava acontecendo, eu queria ver o que o paciente se queixava e eu queria ver o resultado do meu tratamento. Por exemplo, se você vai usar um preenchedor, você vê o resultado na hora. Se você vai tratar um câncer de pele, você faz a cirurgia, você removeu o tumor. Claro, você vai esperar o resultado da biópsia, mas você já viu aquilo acontecer. Com o tempo também eu percebi que assim como na medicina tinha outras características que eu não esperava, na dermatologia também. Na dermatologia muitas vezes a gente tem que ter um pouco de paciência. Se você for injetar um bioestimulador no paciente, você vai ter que ter paciência para que o organismo do paciente produza o colágeno. 2, 3 meses. Se você for fazer um tratamento para estímulo de colágeno com tecnologia também. Quando eu comecei na residência, foi quando o crescimento do número de possibilidades de tratamento aumentou. Então, logicamente, houve um crescimento do setor de estética em geral, principalmente na medicina. Mas eu acho que a busca pela beleza, ela sempre esteve presente. Desde o Antigo Egito, desde tribos africanas, desde o início do século XX. Só que antigamente a gente não tinha tantos recursos para tornar, às vezes, aquele desenho, aquela fotografia que tinha sido feita com uma luz, um ângulo perfeito, numa realidade.
Hoje em dia, não vou dizer que a gente consegue deixar um paciente perfeito, mas a gente consegue, às vezes, deixar ele mais perto do que o filtro do Instagram que ele usa. Eu trabalhava em diversas clínicas de multiespecialidades e na grande maioria delas eu era o único dermatologista. Do ponto de vista comercial isso era ótimo porque a gente encaminhava os pacientes um para os outros, mas do ponto de vista de crescimento às vezes eu sentia um pouquinho de dificuldade de discutir casos, de trocar experiências, de ter uma rotina em comum. Quando a doutora Juliana, que foi minha professora, me convidou para trabalhar na clínica, foi quando eles começaram a adquirir o laser Photona Dynamis e o laser Photona Starwalker. E aí surgiu a necessidade de aumentar a equipe para fazer a aplicação desses lasers que demandam uma expertise, um tempo de treinamento mais prolongado. Foi uma situação para mim muito enriquecedora porque eu sempre gostei muito da doutora Juliana. O dia de ambulatório com ela era um dos que eu mais gostava. Ela tem muita franqueza e ensina com muita objetividade. E era isso que eu queria. Eu queria, além de aprender e estudar sozinho, aprender e estudar com colegas, de discutir situações, às vezes trocar dificuldades e chegar numa melhor solução. Depois de quase 2 anos de clínica, muito estudo, reuniões, nossas discussões dos protocolos, palestras, cursos, testes, às vezes na minha própria pele, eu me sinto plenamente seguro e preparado para atuar com a tecnologia a favor dos nossos pacientes. Com o crescimento do setor da estética, houve uma popularização muito importante, de diversos procedimentos, botox, preenchimentos, e isso por um lado trouxe acesso a mais pacientes, mas um risco importante, porque o paciente às vezes é visto como um cifrão, como dizia minha mãe. E não é bem assim, o paciente é um paciente, o paciente é uma pessoa e ela tem um problema e quer que isso seja resolvido. Quando o paciente me pergunta, doutor, eu quero melhorar o meu bigode chinês, eu penso nas possibilidades daquele paciente, no que a pele, o corpo dele aceita, e como eu consigo atingir o resultado que ele quer com menos procedimentos e não com mais, como às vezes a gente enxerga acontecendo. E uma coisa que me entristece é quando eu recebo um paciente que vem para tratar algum problema que ele já tinha tentado tratar outras vezes com outros profissionais, ou mesmo corrigir uma sequela devido a um tratamento feito por algum outro profissional, muitas vezes não médico. Eu acho que a segurança do paciente tem que ser prioridade.